A moral é definida como um conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. A moral é normativa, enquanto a ética é definida como uma teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral, que busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de uma sociedade. A ética é filosófica e científica. Um dos principais problemas entre ética e moral é seu entendimento claro, o que contribui talvez como base para a crise mundial de ambos. Você poderia exemplificar quais seriam os principais valores morais e éticos positivos para a humanidade de forma geral? Valores morais e éticos, exemplos como respeitar o próximo, ver bem em sociedade, ser educado, respeitar o espaço do próximo. Porque a moral e a ética seriam essenciais no equilíbrio das relações para a humanidade. É um bem comum, no caso, serviria para, de uma maneira geral, que todos vivessem bem. O que significa um ser ético? Aquele que respeita o próximo, aquele que respeita não só o próximo, mas a natureza, o ambiente que vive, seu ambiente de trabalho, de escola. O que seria um comportamento moral adequado? O comportamento moral vai dar você ter caráter, certo? No teu dia a dia, com as pessoas, no ambiente que você vive. Vai do respeito. Do respeito, vai do simples gesto de bom dia, no simples gesto de caridade. As pessoas não se respeitam tanto como deveriam. Acontece muito disso. Situações como, por exemplo, no simples gesto de você esbarrar numa pessoa e você tratá-la com ignorância ao invés de pedir uma desculpa, ou você aceitar uma desculpa, criando uma confusão, ou você, assim, na tua rua, por exemplo, você quer ficar tranquilo no silêncio e as pessoas não respeitarem, colocando música alta, por exemplo. Isso aí é você invadir, é você tirar o sossego do próximo. Eu acredito que isso também seja uma falta de respeito. Qual a relação entre ética e moral? Bom, o relacionamento entre ética e moral, a gente pode dizer que a ética é quando você, que nem eu disse nas respostas anteriores, né, respeitar tudo, todos, e a moral vem do caráter da pessoa. Visto a visão de uma pessoa leiga sobre o tema, confrontemos agora com a visão de uma especialista no assunto. Você poderia exemplificar quais seriam os principais valores morais e éticos positivos para a humanidade de forma geral? Bom, em primeiro lugar, a gente vai situar um pouco como pensar a moral, né, e como pensar a ética, e esse desejo de ter um modelo de ética ou um modelo de moral, né, e poder colocar em termos gerais, né. Eu acho que um primeiro ponto, e aí a partir do que a sociologia vai apresentar sobre a discussão de ética ou de moral, que é uma coisa que faz parte do cotidiano de todo mundo, é que ela varia, né? Na verdade, ela não é uma coisa que sobrevoa, né, a vida das pessoas, não sobrevoa o cotidiano, nem as relações. Então, se as relações mudam, se transformam, a noção de ética, a noção de moral, ela também vai se transformar. Por que a ética e a moral seriam essenciais no equilíbrio entre as relações humanas? Quando a gente fala de moral e de ética, aí tem uma questão que se relaciona com o que eu estava colocando antes, sobre cada época vai ter uma moral e cada época vai lidar com alguns princípios éticos, né? Quando a gente pensa em termos de crise da moral ou crise de princípios éticos, a gente tem que respirar fundo e tentar entender aonde que a gente quer chegar na hora que a gente aponta que existe uma crise. Ou seja, quando a gente está falando que tem uma crise, o que a gente está considerando como um ideal de moral? Cada época vai ter a sua. Quando a gente olha para trás, os processos históricos, né, e fala que agora a gente vive uma crise, tem algumas perguntas, né, que tiram a gente dessa ideia de uma crise do senso, como a gente poderia colocar no senso comum. Por exemplo, se a gente pensa como é que foi o século XVII, século XVIII, você tem, na verdade, violência generalizada, você tem morte generalizada, você tem uma série de problemas que eram questões éticas, né, e morais também, enfim. Aquilo ali orientava, de alguma forma, como as pessoas explicavam o mundo e como é que elas justificavam todas aquelas situações. Quando a gente traz para o século XIX, século XX, século XXI, a gente convive com outros problemas, né, com outras formas de violência, com outras coisas que a gente identifica como questões que precisam de respostas para a gente viver bem em sociedade. Mas falar em crise, por exemplo, a gente precisa situar bem aonde a gente está querendo chegar.
Então, quando a gente fala assim, quais são os princípios éticos, os princípios morais, eu acho que a gente vai ter que se perguntar sobre quais são as questões que a gente enfrenta hoje, né? Assim, que questões vocês enfrentam, que questões a gente como sociedade enfrenta hoje, porque elas não são as mesmas do século passado, por exemplo. O que significa um ser ético? Quando a gente fala de moral, na verdade, são sentimentos muito mais amplos, né? Quando a gente usa no dia a dia aquelas palavras, né? Isso é imoral, né? Ou então falando assim, fulano é amoral, ou a minha moral não permite tal coisa, né? Etc. Essas frases, elas parecem auto-evidentes. Mas se alguém pergunta pra gente o que elas significam, a gente gagueja. É difícil, às vezes, de você detalhar aonde você está se abastecendo, digamos assim, né, para identificar que uma coisa está errada ou uma coisa está certa. Mas é mais ou menos por aí, assim, é o tipo de valor que ajuda a gente a identificar o que seria certo ou errado para a maior parte da população, né? Então é muito amplo. Quando a gente fala, por exemplo, em relação a não matar, né? Não matar a gente joga no campo da discussão moral. Se eu falo hoje, se eu abro a boca para dizer que eu vou justificar a morte de alguém, eu vou precisar de muitos argumentos, né, para dizer que alguém merece sim morrer porque a morte dele vai significar, sei lá, um bem maior para a sociedade como um todo. Mas eu vou precisar de muito argumento mesmo, porque na nossa sociedade a gente condena, né, você tirar a vida de alguém. Então, a gente precisa de muitos argumentos para isso. Quando a gente fala de ética, já é uma outra discussão. Então, não tem uma ética adequada. Quando a gente fala de ética, na verdade, a gente está jogando num campo mais ativo, digamos assim, porque a gente vai enfrentar, dentro da discussão moral, éticas diferentes, né? Dentro desse campo maior de valores, uma disputa, digamos assim, em relação a como efetivar, digamos, aqueles valores. Então, se a ideia é que as pessoas não morram, né? Que matar é errado, que roubar é errado, enfim, tudo aquilo que a gente acha que não deveria fazer porque não gostaria que fizesse com a gente, né? A questão é o como a gente pratica isso. O como se pratica isso varia muito, no mesmo tempo e espaço. A prática de cada um está orientada por alguns princípios éticos, né? Então, isso ajuda a gente a pensar o como agir, como fazer, então é importante. O que seria um comportamento moral adequado? Um comportamento moral adequado, de acordo com a sociologia, e eu posso me posicionar também, é não apontar um comportamento moral adequado. Não por uma discussão, por condenar a moral. O que eu estava falando antes com vocês é que a moral é uma coisa quase que inerente, né? Assim, a gente sempre vai se orientar por algum valor, né? Tem um sociólogo chamado Max Weber, vocês devem estudar na sociologia, é um dos que mais tratou lá no início da sociologia sobre essa questão, de como é que a gente orienta as ações a partir de valores, né? E aí a questão moral, assim, uma das coisas que vai apresentar é que ela faz parte. A gente não tem como comprar no mercado uma moral. Falar assim, eu tô sem moral nenhuma, você tem uma mãe para me vender? Não existe isso, né? Você parte já, na verdade, de um aprendizado que uma relação social vai te ensinar desde que você é pequeno. Então, você já traz isso contigo. A questão é que as experiências das pessoas, elas são muito variadas. E quanto mais a gente olha para uma sociedade como a nossa, por exemplo, extremamente desigual, hierárquica, de conflitos de todos os tipos, de gênero, de raça, de classe, estabelecer uma única moral é muito perigoso, né? Então, na verdade, o que é mais adequado é a gente avançar no debate sobre o que é a moral, né? E aí, esse debate ele tem um valor em si, mas ele já parte de um diálogo da moral com a ética. É como se, dentro de um campo maior, né, da nossa cultura, por exemplo, do não matarás, não roubarás, isso está errado, não pode, a gente precisasse encontrar meios com que isso não aconteça. Qual seria a relação entre moral e ética? A relação entre ética e moral, ela também é impossível de não existir, né? Na verdade, quando a gente fala de moral, é uma coisa que se compartilha. Quando a gente fala de ética, a gente está tratando de coisas particulares, na verdade, né? Não só de um indivíduo, pode ser tratado nos termos de um indivíduo, mas geralmente de grupos, né? Ou de experiência. Então, uma coisa se relaciona com a outra o tempo inteiro. Quando a gente dá nomezinhos diferentes, é para tentar entender um pouco melhor que existe uma relação ali, né? Então a gente precisa entender, digamos assim, quais são os elementos, né? Que nem a aula de química. A gente precisa descobrir quais são as substâncias que estão interagindo, senão a gente não sabe qual é o resultado final ali. Se você tem mais de um ou menos de outro, se você tem equilíbrio ou se você não tem equilíbrio, né? Ou em que condições de temperatura e pressão a coisa acontece. Mas você só consegue fazer esse mapeamento, você consegue entender melhor o que está colocado ali quando o debate acontece, né?
Quando a gente se permite, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando antes, o reconhecimento de que a ética ela é um princípio que vai variar, né? Que faz parte de contextos mais específicos ou de grupos e de que a moral também vai variar, né? Então, se a gente consegue reconhecer isso e defender isso, né, de que exista espaço para que essas coisas apareçam, é a melhor forma de se pensar a relação. A crise ética e moral pela qual a humanidade está passando só deixará de existir quando retornarmos os valores da coletividade. E talvez o problema de retomar esses valores estejam em algo simples, como simplesmente utilizar o âmbito educacional para nos engajarmos em discussões de esclarecimento sobre a definição de ética e moral, suas imbricações e suas práticas, invertendo assim a lógica da priorização do individualismo frente ao coletivismo. Sem essa inversão dos valores atuais, o mundo não sairá desse descalabro em que, mesmo no advento da comunicação massificada, o homem se vê cada dia mais isolado no seu mundo de interesses próprios. E o que eu acho que é importante colocar é que, tanto na dimensão moral quanto na dimensão ética, é possível a gente agir de forma mais consciente e não simplesmente reproduzir valores que estão aí porque sempre estiveram ou porque tem valor em si, né? Através da educação, com certeza. Você acha que você vê isso como um caminho? Sim, a educação é o caminho para tudo.